Querida família, nesta manhã quero acolher o seu coração cansado e talvez até ferido pelas dificuldades no casamento. Sei que quando o amor é colocado à prova, o lar pode se tornar um lugar de silêncio pesado, de palavras duras ou de afastamento. Mas também sei que existe um Deus que não desiste de restaurar aquilo que foi ferido. O casamento não é apenas uma união humana, mas um presente sagrado concedido pelo Senhor para que marido e esposa aprendam juntos sobre o amor, o perdão e a graça. Muitas vezes, os conflitos se tornam inevitáveis, porque somos imperfeitos. Porém, é no meio das imperfeições que Deus revela a sua perfeição, ensinando-nos que o amor não depende apenas de sentimentos, mas de decisão, compromisso e entrega. Talvez você acorde hoje olhando para o seu cônjuge e sinta a distância. Perceba que as palavras não fluem mais como antes, ou que a cumplicidade foi sendo apagada pelo peso das lutas diárias. Mas quero lhe lembrar, o Deus que uniu vocês continua presente dentro do seu lar e deseja reacender a chama do amor. Esta oração da manhã não é apenas um pedido de reconciliação, mas também um ato de fé. É declarar que, apesar das dificuldades, você crê que Deus pode transformar corações, renovar sentimentos e restaurar lares. Se você deseja consagrar sua família ao Senhor, escreva amém nos comentários. A palavra de Deus nos lembra em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo não é apenas uma declaração de fé, mas também uma escolha diária de entregar o lar aos cuidados do Pai. Quando o casamento passa por crises, o inimigo tenta semear divisão, ressentimento e frieza. Porém, quando decidimos servir ao Senhor dentro de casa, até os conflitos se tornam oportunidades de crescimento e amadurecimento no amor. Talvez hoje você olhe para o seu casamento e sinta como se estivesse em ruínas. Mas saiba, ainda há esperança quando Deus é colocado no centro do lar. Ele é o Deus que cura feridas emocionais, que transforma mágoas em perdão e que substitui a indiferença pela ternura. O inimigo sabe que um casal unido em oração é uma fortaleza contra qualquer ataque espiritual. Por isso ele trabalha para quebrar a comunicação, esfriar o amor e gerar distanciamento. Mas o Senhor está chamando você e seu cônjuge para se lembrarem de que a aliança feita no altar foi testemunhada pelo próprio Deus. E Ele é fiel para restaurar essa promessa. Não se trata de fingir que não existem erros ou de ignorar as dificuldades, mas sim de reconhecer que sem o Senhor não é possível amar de forma plena. O amor humano se desgasta, mas o amor que vem de Deus é renovado todas as manhãs. Hoje o convite do Espírito Santo para a sua vida é simples. Escolha colocar novamente o seu lar no altar de Deus. Talvez o diálogo esteja difícil, mas uma palavra de oração pode abrir caminhos. Talvez o perdão pareça distante, mas o Espírito Santo pode amolecer corações. Lembre-se, quando vocês se unem para buscar a presença do Senhor, o casamento volta a florescer, a cumplicidade é renovada e a paz volta a habitar dentro de casa. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse versículo é uma chave poderosa para os casamentos que enfrentam conflitos. O perdão não significa ignorar a dor ou minimizar o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que a mágoa seja maior do que o amor que une marido e esposa. Muitas vezes, o orgulho e a dureza do coração são barreiras que impedem a reconciliação. As palavras ditas em momentos de raiva podem ferir profundamente, e as atitudes impensadas podem abrir brechas de distanciamento. Mas é exatamente nessas horas que Deus nos convida a olhar para o exemplo de Cristo. Ele nos perdoou mesmo quando não merecíamos, e esse mesmo amor é derramado sobre os casais que se rendem a Ele. Perdoar não é um ato de fraqueza, mas de coragem espiritual. É declarar que a união é mais importante do que as diferenças. É escolher caminhar juntos, mesmo sabendo que ambos ainda estão em processo de aprendizado e transformação. Talvez você esteja orando pelo seu cônjuge há tempos
pedindo mudança, restauração e um coração mais amoroso. Mas lembre-se, a mudança começa dentro de nós. Quando deixamos o Espírito Santo nos moldar, nossas atitudes passam a ser reflexo do amor de Deus, e isso toca, inspira e transforma também o coração do outro. O casamento é como um jardim. Se não for regado com cuidado, carinho e paciência, as flores murcham. Mas quando o casal decide regar a relação com oração, diálogo e perdão, as sementes do amor voltam a florescer. Hoje, Deus lhe convida a renovar esse jardim. Talvez ainda existam espinhos, mas o Senhor é especialista em transformar terrenos secos em campos férteis. Escolha liberar perdão. Escolha falar palavras de vida. Escolha acreditar que o amor pode ser renovado. Pois quando marido e esposa se rendem diante de Deus, o impossível acontece e a aliança se torna inquebrável. O casamento é um dos maiores presentes que Deus concede, mas também é uma das áreas mais atacadas. O inimigo sabe que quando um casal caminha em unidade, grandes coisas acontecem, pois o lar se torna uma fortaleza espiritual. Mas quando há brigas constantes, falta de perdão e distanciamento emocional, a casa perde a harmonia que deveria ser seu alicerce. Talvez hoje você sinta que seu casamento se transformou em um campo de batalha. As conversas terminam em discussões, os olhares estão frios e o amor parece ter se apagado. Mas eu quero lhe lembrar, Deus não desistiu do seu casamento. Ele deseja restaurar o que foi quebrado e reacender a chama do amor que um dia uniu vocês. Deus não pede um lar perfeito, mas um lar disposto a reconhecê-lo como centro. Não importa o quanto os erros tenham machucado, Ele é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Onde há dor, Ele derrama cura. Onde há frieza, Ele reacende o fogo. Onde há separação, Ele traz reconciliação. Talvez você se pergunte, mas ainda existe esperança para nós? A resposta é sim. A esperança não está em forças humanas, mas no Deus que transforma corações. Se Ele abriu o mar para libertar seu povo, se Ele ressuscitou mortos e realizou milagres, também pode operar um milagre dentro do seu lar. A restauração do casamento começa com pequenos passos, uma palavra de carinho, um gesto de cuidado, um pedido de perdão sincero, uma oração juntos. O amor é como uma chama, quando protegido e alimentado, nunca se apaga. Portanto, não veja sua casa como um lugar de derrotas, mas como um campo de milagres em construção. O Senhor está trabalhando em sua vida, no seu cônjuge e em toda a sua família. Creia, seu lar pode voltar a ser um refúgio de paz, um lugar de risos, cumplicidade e amor verdadeiro. Porque quando Deus é o alicerce, nenhum vento pode destruir a casa edificada sobre a rocha. Senhor amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti para entregar o meu casamento e a minha família em Tuas mãos. Reconheço que muitas vezes as palavras e atitudes dentro do lar feriram e afastaram. Mas hoje eu clamo pela Tua graça que restaura, cura e reconcilia. Pai, eu oro pelo meu cônjuge. Que o coração dele seja alcançado pelo Teu amor, que toda frieza seja transformada em ternura e que todo ressentimento seja substituído pelo perdão. Eu oro também por mim, pedindo que o Teu Espírito Santo me ensine a amar com paciência, a falar com mansidão e a agir com sabedoria. Senhor, consagro o nosso lar ao Teu cuidado. Que o amor que nos uniu seja renovado pelo Teu Espírito, que a paz volte a reinar dentro de casa e que a nossa aliança seja fortalecida em Ti. Eu declaro que o nosso casamento pertence ao Senhor e que juntos aprenderemos a caminhar em unidade, sustentados pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Quando olhamos para os desafios do casamento, muitas vezes sentimos que não há mais saída. O silêncio pesa, as mágoas se acumulam e a rotina parece sufocar o amor que um dia brilhou tão forte. Mas o Senhor nos convida a enxergar além do que os olhos veem. Ele nos chama para crer que sempre há esperança quando Ele está presente no lar. O inimigo quer convencer você de que é tarde demais, que não há mais amor ou que a reconciliação é impossível. Mas a verdade é que Deus é especialista em recomeços.
Ele não olha para os erros como condenação, mas como pontos de partida para uma nova história escrita com graça e misericórdia. O casamento é um caminho de duas pessoas imperfeitas que decidem se amar diariamente. Haverá dias bons e dias difíceis, mas o segredo está em escolher caminhar juntos, mesmo quando o coração não entende, confiando que Deus está moldando cada um de vocês. A esperança não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Quando você dobra os joelhos em oração pelo seu cônjuge, algo acontece no mundo espiritual. O Espírito Santo toca corações, abre os olhos para enxergar com compaixão e restaura sentimentos que pareciam apagados. Talvez hoje você precise dar apenas um pequeno passo, oferecer um abraço, dizer uma palavra de perdão, preparar um café da manhã ou simplesmente orar em silêncio pedindo que Deus faça a parte que você não consegue. O amor é construído nos detalhes, e cada gesto, quando feito em nome do Senhor, é uma semente plantada para a colheita de reconciliação. Não desista do seu casamento. Não acredite nas mentiras de que sua família chegou ao fim. Deus é poderoso para transformar lágrimas em alegria, tristeza em danças e frieza em um amor renovado. Confie, o mesmo Deus que começou a boa obra no coração de vocês é fiel para completá-la. Em muitos casamentos, os conflitos começam de forma silenciosa. Pequenas falhas de comunicação, expectativas não correspondidas, feridas não tratadas. Aos poucos, essas coisas crescem e se tornam muros que separam marido e esposa. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em derrubar muros e reconstruir pontes. A palavra diz, em Salmos 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que por mais que tentemos resolver os problemas apenas com força humana, sem a presença do Senhor, o lar não encontra paz duradoura. Mas quando convidamos Deus para estar no centro, Ele mesmo edifica, fortalece e sustenta o casamento. Talvez você esteja cansado de tentar, de esperar mudanças, de buscar sozinho pela reconciliação. Mas lembre-se, você não luta sozinho. O Senhor está ao seu lado. Ele vê as suas lágrimas, ouve as suas orações e conhece a dor escondida no seu coração. Ele também sabe do que o seu cônjuge precisa e pode transformar até aquilo que parece impossível. O segredo não é desistir, mas entregar. Entregar as feridas, as expectativas, o orgulho e o desejo de ter razão. Quando vocês escolhem se render diante de Deus, o amor ganha força para superar qualquer crise. O casamento é uma caminhada de paciência e fé. Cada gesto de perdão é um tijolo colocado na reconstrução. Cada palavra de carinho é uma nova flor brotando no jardim. Cada oração feita em silêncio é uma chave que abre portas de reconciliação. Deus está restaurando muitos casamentos neste tempo. Ele está quebrando correntes de ressentimento, derramando sabedoria e despertando o amor verdadeiro. Não desanime. Seu lar é projeto do Senhor e Ele não abandona o que criou. Creia, a mão de Deus já está agindo mesmo quando você ainda não consegue ver. E o que hoje é motivo de dor, amanhã será testemunho de vitória para a sua família. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença para orar pelo meu casamento e por todos os lares que estão passando por momentos de conflito. Tu és o Deus que une corações, que restaura alianças e que renova o amor. Por isso eu clamo pela Tua intervenção divina dentro da minha casa. Senhor, reconheço que muitas vezes falhei, nas palavras ditas sem cuidado, nos gestos de indiferença, nas vezes em que o orgulho falou mais alto do que a humildade. Também reconheço que o meu cônjuge é humano e igualmente imperfeito, sujeito a erros e falhas. Mas acima das nossas imperfeições está o Teu amor perfeito, que cobre multidões de pecados e nos ensina o caminho do perdão. Hoje eu oro para que todo muro de separação seja derrubado em nome de Jesus. Que cada raiz de mágoa seja arrancada, que cada ferida seja curada e que cada palavra dura seja substituída por declarações de vida. Espírito Santo, visita o coração do meu cônjuge neste momento.
Sopra sobre ele, o teu amor. Traz clareza de mente, paz de espírito e um desejo sincero de recomeçar. Pai, restaura a nossa comunicação. Que as nossas conversas deixem de ser disputas e se tornem diálogos construtivos. Que possamos ouvir um ao outro com paciência, compreender com empatia e responder com mansidão. Ensina-nos a respeitar as diferenças e a valorizar os pequenos gestos que fortalecem o amor. Senhor, renova a chama do carinho e da cumplicidade que um dia nos uniu. Que possamos resgatar a alegria de estarmos juntos, a gratidão pelos detalhes e o prazer de compartilhar a vida lado a lado. Ajuda-nos a sermos parceiros em todas as áreas, na fé, nas finanças, na criação dos filhos, nos sonhos e nos desafios. Eu oro também pela proteção do nosso lar contra todo ataque espiritual. Que nenhuma palavra negativa, influência externa ou cilada do inimigo encontre espaço dentro da nossa casa. Que a tua presença seja o escudo que guarda nossa aliança e o fogo que mantém aceso o nosso amor. Senhor, que o nosso casamento seja um reflexo da tua graça. Que as pessoas olhem para nós e vejam a tua fidelidade, testemunhando que não foi pela força humana, mas pelo teu poder que permanecemos unidos. Eu te entrego, Pai, o presente e o futuro do meu casamento. Eu declaro que o nosso lar pertence a ti e que, com a tua ajuda, viveremos dias de restauração, alegria e paz. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai de amor, eu continuo diante da tua presença, intercedendo pelo meu casamento e pelos casamentos que precisam de reconciliação. Tu és o Deus que une, que fortalece alianças e que restaura corações quebrados. Por isso, nesta manhã, eu me coloco em oração, crendo que o teu poder é maior do que qualquer conflito, mágoa ou afastamento. Pai, eu clamo para que o teu Espírito Santo invada o coração do meu cônjuge neste momento. Onde houver dureza, coloca mansidão. Onde houver orgulho, derrama humildade. Onde houver frieza, reacende o calor do amor. Eu oro também por mim. Transforma as minhas atitudes, molda as minhas palavras e ajuda-me a ser um instrumento de paz dentro do meu lar. Senhor, muitas vezes tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças e acabamos nos ferindo ainda mais. Mas hoje, reconhecemos que precisamos da tua direção. Ensina-nos a depender de ti em cada detalhe do casamento. Que as nossas decisões sejam guiadas pelo teu Espírito e que a tua palavra seja o alicerce da nossa união. Eu oro, Pai, para que todo ressentimento seja desfeito. Que memórias dolorosas percam o poder de controlar nossas emoções e que o perdão seja liberado de forma sincera. Que não haja mais espaço para acusações, mas apenas para a graça que nos dá um recomeço. Senhor, cobre o nosso lar com o teu sangue precioso. Protege-nos de palavras negativas, de conselhos que não vêm de ti e de qualquer ataque espiritual que queira enfraquecer a nossa união. Que a tua presença seja o refúgio seguro onde encontramos força e proteção. Pai, eu peço que reacendas os sonhos que ficaram adormecidos, que possamos planejar o futuro juntos, caminhar lado a lado e renovar os votos de amor diariamente. Que o nosso lar seja um lugar de alegria, de acolhimento e de paz, onde todos que entrarem sintam a tua presença. Eu declaro em nome de Jesus que o nosso casamento não será destruído, mas fortalecido. Que a nossa casa não será dividida, mas edificada sobre a rocha que é Cristo. Eu creio que o teu Espírito já está agindo, quebrando correntes, curando feridas e restaurando o que parecia impossível. Obrigado, Senhor, porque sei que não estamos sozinhos. Tu caminhas conosco, sustentas a nossa aliança e nos dás esperança para seguir adiante. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, nesta manhã eu me prostro mais uma vez diante de ti para interceder pelo meu casamento e pelo coração do meu cônjuge. Sei que os conflitos podem ter nos afastado, que palavras duras criaram feridas e que a frieza tomou o lugar da ternura. Mas eu também sei que o Senhor é poderoso para restaurar aquilo que parece perdido. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo sopre vida sobre a nossa união, que a chama do amor seja reacendida,
que os laços de cumplicidade sejam restaurados e que a alegria de estarmos juntos seja renovada. Remove toda a indiferença, todo orgulho e toda barreira que o inimigo tentou levantar entre nós. Pai, dá-nos sabedoria para recomeçar, que possamos aprender a valorizar os pequenos gestos, a reconhecer o esforço um do outro e a celebrar cada vitória em família. Ensina-nos a sermos parceiros, a caminharmos lado a lado em todas as áreas da vida, na criação dos filhos, nas finanças, nos sonhos e na fé. Senhor, eu oro pela comunicação em nosso lar. Que as nossas palavras deixem de ferir e passem a curar. Que os nossos diálogos sejam marcados por respeito, paciência e compreensão. Dá-nos um coração humilde para ouvir e um espírito sensível para perdoar. Eu também oro pela saúde emocional e espiritual do meu cônjuge. Onde houver cansaço, derrama forças. Onde houver insegurança, coloca confiança. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver desânimo, renova a esperança. Pai, que o coração dele seja completamente alcançado pela tua graça e pelo teu amor. Senhor, protege o nosso casamento contra toda interferência externa. Que nenhuma palavra de divisão, nenhum conselho semeado pelo inimigo e nenhuma tentação tenha poder de abalar a nossa união. Que a nossa aliança seja guardada sob o teu sangue, firme como uma rocha diante de qualquer tempestade. Pai, eu consagro o futuro do nosso casamento em tuas mãos. Que possamos envelhecer juntos, com amor renovado, respeito mútuo e uma fé inabalável. Que os nossos filhos e netos possam olhar para nós e enxergar um testemunho vivo de que o Senhor é fiel para restaurar e sustentar o amor. Eu creio que a vitória já está sendo liberada sobre o meu lar. Eu creio que o teu poder já está curando, reconciliando e transformando os nossos corações. E eu declaro em nome de Jesus que a nossa família servirá ao Senhor e viverá em paz. Amém. Agora é momento de levantar a voz e declarar a verdade de Deus sobre o seu casamento e sua família. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, quando falamos em fé, estamos liberando vida sobre o lar. Declare junto comigo: minha casa pertence ao Senhor. Meu casamento é um presente de Deus. Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. Eu e meu cônjuge seremos restaurados pelo poder do Espírito Santo. O perdão fluirá livremente dentro do meu lar. As palavras de amor substituirão as palavras de dor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O amor que nos uniu será renovado a cada dia. O Senhor é a rocha firme do nosso casamento. Toda raiz de mágoa está sendo arrancada em nome de Jesus. A alegria voltará ao nosso lar. O nosso casamento será um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Quando você declara essas verdades, está profetizando vida sobre áreas que estavam mortas. Está dizendo ao inimigo que ele não tem poder sobre sua casa, pois o Senhor é o dono da sua aliança. Mesmo que a realidade hoje não pareça corresponder a essas declarações, continue repetindo em fé. O milagre começa quando a sua boca se alinha com a palavra de Deus. A cada frase, você planta sementes espirituais que trarão frutos de restauração, reconciliação e amor. Lembre-se, o inimigo deseja calar a sua voz para que você apenas olhe para os problemas e se entregue ao desânimo. Mas quando você declara em fé, está rompendo o silêncio do medo e proclamando que o poder de Deus é maior que qualquer crise. Por isso, repita quantas vezes forem necessárias: meu lar não será destruído, porque o Senhor é quem guarda a minha casa. Meu casamento será restaurado, porque Deus é especialista em recomeços. O amor não acabou. Ele será renovado pelo Espírito Santo. Eu creio que ainda veremos dias de alegria, cumplicidade e paz dentro do nosso lar. Essas palavras não são apenas frases, mas sementes de fé que transformarão a atmosfera da sua casa. Continue declarando diariamente, porque aquilo que você planta em oração colherá em testemunho. A fé não é apenas acreditar em silêncio, mas também
Proclamar com ousadia que o Deus Todo-Poderoso já está agindo no seu lar. Quando você declara a palavra, está construindo um muro de proteção espiritual em volta do seu casamento. Por isso, levante agora mais declarações de fé sobre sua família. No meu lar haverá paz, porque Cristo é o príncipe da paz. Meu casamento está firmado na rocha e nada poderá derrubá-lo. O amor de Deus é a cola que mantém nossa aliança inquebrável. Eu perdoo e sou perdoado, porque a graça do Senhor está sobre nós. A tristeza não terá lugar em nossa casa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa comunicação será restaurada e falaremos com mansidão e respeito. Todo espírito de divisão está derrotado em nome de Jesus. Eu e meu cônjuge caminharemos em unidade, guiados pelo Espírito Santo. Onde antes havia lágrimas, agora haverá sorrisos. Onde havia silêncio pesado, agora haverá diálogos de vida. Onde havia distanciamento, agora haverá abraço e proximidade. Nosso lar será exemplo de fidelidade e esperança para outras famílias. Essas declarações são como chaves espirituais que abrem portas para o sobrenatural de Deus. O Senhor honra aqueles que o buscam em fé. Não importa quanto tempo o seu casamento esteja em crise, não importa quantas feridas ainda existam, a palavra que sai da sua boca tem poder para transformar a realidade. Muitas vezes, ao declarar, você pode sentir que nada está mudando, mas é nesse momento que a fé é provada. Continue declarando, continue orando, continue profetizando, pois assim como a chuva rega a terra e não volta vazia, assim também acontece com a palavra de Deus que você lança. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Repita comigo em voz firme e confiante: eu creio que o amor será restaurado. Eu creio que a nossa casa será cheia da presença de Deus. Eu creio que nosso casamento será mais forte do que antes. Eu creio que serviremos juntos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Segure firme essas palavras, como quem segura uma âncora no meio da tempestade. Porque a fé não depende do que você vê, mas daquilo que você crê. E hoje, pela fé, você pode declarar: meu casamento pertence a Jesus, e Ele já começou a obra de restauração no meu lar. Senhor amado, chegamos ao momento de agradecer por tudo o que já tens feito no nosso lar. Mesmo em meio às lutas, podemos descansar na certeza de que Tu és o Deus que nunca abandona os Teus filhos. Obrigado porque mesmo quando pensamos que tudo estava perdido, o Senhor estava trabalhando em silêncio, preparando um caminho de reconciliação e paz para o nosso casamento. Hoje eu te agradeço pelo meu cônjuge, pela nossa aliança e pelo privilégio de compartilhar a vida juntos. Reconheço que sem a Tua graça não conseguiríamos continuar, mas com a Tua presença somos fortalecidos dia após dia. Obrigado porque as nossas lágrimas não são em vão, mas regam as sementes de um futuro cheio de esperança. Pai, ainda que a dor e os conflitos insistam em aparecer, eu creio que o Senhor já começou a transformar a nossa história. O que parecia fim será apenas o início de uma nova fase, mais madura, mais forte e mais enraizada no Teu amor. E se alguém hoje lê esta oração sentindo-se cansado ou até sem fé, que o Teu Espírito Santo renove as forças e sopre esperança sobre esse coração. A Tua palavra em Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu descanso nessa promessa e declaro que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu ao meu lar. Obrigado, Deus, por não desistir de nós. Pai querido, para concluir esta oração, eu quero levantar um cântico de gratidão ao Teu nome. Obrigado por estar presente em cada detalhe da nossa vida e, em especial, no nosso casamento. Mesmo quando os dias foram marcados por lágrimas e conflitos, o Senhor permaneceu fiel, sustentando-nos com o Teu amor. Senhor, eu declaro que o meu lar é Teu. Declaro que o Teu Espírito Santo habita em nossa casa e que a paz de Cristo será a atmosfera que nos envolve diariamente. Eu Te agradeço porque já creio, pela fé, que a reconciliação está acontecendo, que os corações estão sendo curados e que o amor está sendo renovado.
Pai, fortalece-nos para que possamos seguir firmes, não olhando para trás, mas caminhando para o futuro que o Senhor tem preparado para nós. Que cada passo seja guiado pela Tua palavra e que a nossa união seja sempre um reflexo da Tua fidelidade. Eu descanso na promessa de Isaías 41:10 que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a certeza que carrego. Não estamos sozinhos. Se algo desta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. E se deseja continuar caminhando com Deus, inscreva-se para receber mais momentos de fé. Sua família não está só. Em nome de Jesus, amém.